Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um dos temas que as pessoas do nosso grupo aqui, vamos dizer, do canal, né, gostam bastante, que são os esotéricos, herméticos, ocultistas, né? São pessoas que optam por esse tipo de conhecimento e, dentro do seu livre-arbítrio, o exercem muito bem. Hoje nós vamos falar sobre duas questões importantíssimas. Sempre são abordadas, mas sempre também por diversas óticas. Isso é muito bom, você ver qualquer tema por diversas óticas, diversas opiniões, diversos conceitos. Isso é legal, isso é abertura de consciência, isso é permitir-se, isso é abrir a viseira, né? Então é o que a gente faz aqui. E o tema que nós vamos falar hoje é vigilância dos sentidos e a lei da polaridade, né? Uns assuntos legais aí, vamos esclarecer isso, vamos ajudar as pessoas a discernirem um pouco mais e vamos dar ferramentas para que se possa ir adiante por conta própria. Trago aqui meu querido amigo e irmão Eduardo Lage Leite, né, já conhecido aqui no programa, para nos falar sobre esse tema. Vamos bater um papo, como sempre, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer, não tem pauta, não tem nada, e a gente vai falando. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo bem? Salve, Grego, tudo na paz. Beleza? Está aqui antes de começar o programa, claro, né? O que eu fiz aqui? Própolis na garganta aqui, né? Produto Herbomel, é propaganda. Produto bom pra caramba. Você sabe que é bom. É isso aí, é bom mesmo isso aí. Eduardo, vamos começar aqui pela... Muita gente fala demais. Um dos, não sei se é problema, não considero problema, não. Talvez modismo, vamos dizer, né? Modismo, olha, nós eubiotas aqui, as pessoas da Sociedade Brasileira de Eubiose, falam muito o termo vigilância dos sentidos. Vigilância dos sentidos, vigilância dos sentidos, vigilância dos sentidos. Perfeito. Outros, que são mais esotéricos, todos aqui, se despedem, se encontram, se cumprimentam, namastê, namastê, namastê. Aí vai o pessoal lá dos astecas e falam em Lakesh, o Deus que existe em mim, e tal, aquelas coisas. Então, muitas vezes, a gente pega esses modismos, ouve falar, acha que é bonito. Então, você chega num lugar assim, você faz coisa que você nem sabe o que você está fazendo. Né? Uma grande maioria não sabe o que está fazendo porque está lá, papagaio de repetição, vê as pessoas falando e tudo bem, né? Então, vamos falar. E eu creio que vigilância dos sentidos é uma dessas questões. Vigilância dos sentidos, o que é vigilância dos sentidos? Eu ficar sabendo o que é o olfato, o que é o tato, o que é a visão, o que é a audição, isso aí, o que eu fico vigiando esses sentidos? Então, tentar esclarecer, vamos dar um ponto de vista sobre essa questão, para depois a gente ir para a lei da polaridade, que as duas questões se completam bem, né? Então, vamos começar pela vigilância dos sentidos. O seu conceito dessa vigilância dos sentidos, que tanto se fala e muita gente repete, e alguns não sabem o que estão falando. Eu também já ouvi muito falar isso, e como você falou, em cada ambiente, né, cada tribo esotérica, cada núcleo, né, de estudos e tal, tem as suas saudações, tem o seu jargão próprio, né, aquela maneira, aquelas palavras, né, os Rosa Cruzes sempre paz profunda, né? Isso, paz profunda, perfeito. Os maçons são mais discretos, né? Enfim, todo mundo, né? Até as turminhas de adolescentes, cada um tem os seus modos próprios, né? De se comunicar, de conversar. Agora, essa questão do vigilância dos sentidos é uma coisa muito antiga na tradição, né? Na verdade, o autor dessa frase foi o príncipe Siddhartha, o Buda. Lá no século V, VI antes de Cristo, parece que o último discurso dele, quando ele já estava para morrer doente e tal,
ele reuniu os discípulos, né, os monges, os munis dele, e fez o seu último discurso, as últimas palavras. Então, assim, porque os textos budistas têm, assim, o clássico, que são chamadas as Tripitakas, que é uma coletânea de 3 livros, e tem o Dharmapada, que é uma coletânea oral de frases, de aforismas que o Buda dava e alguém anotou. E justamente essa vigilância dos sentidos é uma dessas expressões que o Buda usou no último discurso dele. Por isso que ficou muito famoso entre os religiosos, o budismo, e como o budismo se ramificou em dezenas de seitas, de estruturas, de organizações diferentes ao longo desses 2.500 anos, né? Isso foi passando pelas idades até chegar aos nossos dias, né? Foi muito interessante, porque nessa ocasião o Buda estava num bosque, numa cidade lá, que eu não lembro o nome, e reuniu os discípulos. Ele viu que estava chegando a hora dele, ele já estava com uma certa idade, quase 80 anos de idade, e aquelas folhas secas ali caíram no bosque todo, né? Então ele passou a mão assim no chão, pegou um punhado de folhas secas e mostrou para os discípulos e perguntou assim: o que vocês acham que tem mais folhas, aqui na minha mão ou esparramado por esse bosque todo? Aí todo mundo, né, quieto. É lógico que no bosque todo tinha milhões de folhas secas ali no chão, né? Aí ele diz: então, tudo que eu ensinei para vocês são as folhas que estão aqui na minha mão. Mas o que eu descobri na minha iluminação e que eu não disse para vocês é comparável às folhas que estão esparramadas nesse bosque. Olha que bonito. E por que eu não ensinei tudo isso? Porque ia ser só palavreado. O importante é vocês terem nas mãos um conhecimento sólido que leve vocês à libertação desse mundo. E aí vocês próprios, libertos de Maya, vão ver a verdade face a face. Você me permite ler textualmente esse texto do Buda? É rapidinho. Fica à vontade. Vamos lá. Esse livrinho vermelho aqui é o tal Dharmapada, as palavras de Buda. Isso Sim. Aqui foi meu livro de cabeceira numa época da minha vida. Legal. Quando eu ficava em cima de uma mesa assim na minha sala, e eu ia almoçar, lia ali. E saía para trabalhar, lia ali. Chegava em casa, lia ali. Porque eu estava querendo mesmo o que eu faço, né, Senhor? Como é que eu toco a vida? Claro. Né? Então, mas prestem bem atenção que esse texto do Buda é clássico e é muito importante. Vamos lá. Ouvidos atentos, ó monges. Se seguirem o caminho da verdade, contemplando-a face a face, nesta vida mesmo sereis libertos. Pelo teu eu, busca conhecer o teu eu. O eu é o senhor do eu. Não vos abrigueis, não busqueis nenhum outro abrigo. Cada qual caminha na sua própria via, mas é de si mesmo que se fazem os libertos da ilusão do mundo. Prendei-vos firmemente à verdade. Sedes os herdeiros da verdade e não das coisas deste mundo. Inútil vencer numa batalha milhares de homens, pois vencer a si mesmo é a grande vitória. Não acrediteis numa coisa apenas por ouvir dizer. Não acrediteis na fé das tradições só porque foram transmitidas por longas datas, por longas gerações. Não acrediteis numa coisa só porque é repetida por muita gente. Aí é que está. Não acrediteis numa coisa só pelo testemunho de um sábio antigo.
Não acrediteis numa coisa só porque as probabilidades o favorecem, ou porque um longo hábito vos leva a tê-las como verdadeira. Não acrediteis no que imaginastes, pensando que algum ser superior a revelou. Não acrediteis em coisa alguma apenas pela autoridade dos mais velhos ou de vossos instrutores, mas aquilo que por vós mesmos experimentastes, provastes e reconhecestes verdadeiro, aquilo que corresponda ao vosso bem e ao bem dos outros, isso deveis acertar por verdadeiro e por isso moldar a vossa conduta. A vigilância dos sentidos é o caminho que leva a essa libertação. Vou repetir. A vigilância dos sentidos é o caminho que leva a essa libertação. Os vigilantes não morrem. Os negligentes são já como mortos. Sede vigilantes entre negligentes, desperto entre adormecidos. Erguei-vos, pois, ó munes, agi de acordo com a lei. Aquele que observa a lei, ergue-se à morada da ciência, e assim pode viver feliz neste mundo e em todos os outros. Palavras de Buda. Que coisa linda, hein, rapaz? Puxa vida. É muito poderoso. Você veja que ele vai além da religião. Isso é praticamente o que a ciência mostra, né? Não, vamos checar, vamos ver se isso é conversa fiada ou se tem alguma realidade aqui mesmo. Tem que testar por si próprio e não ficar embarcando em imaginações, em histórias, em misticismos, né? Eu sempre gosto de registrar e deixar à disposição de quem está nos vendo, que muitas vezes a maioria me pede aqui, vamos dizer, esse texto está onde, hein? Que é maravilhoso, isso aí seria interessante. Eu poder acessá-lo a qualquer hora e compartilhar através dos grupos, né? Qual é o... Olha, esse é um livro que chama Palavras de Buda. Palavras de Buda. Tradução de Guilherme de Almeida, em 1947. São as únicas informações que eu tenho nesse livrinho aqui, porque ele está todo solto, despedaçado, não tem mais nem a... Já deu aí o autor também, que é importante. Editora, nada. Meus filhos eram pequenos, eles pegavam o livro, rabiscavam nele, arrancavam a página. Esse texto que você leu é fabuloso, fabuloso. É muito poderoso. É libertador. Libertador. Então, realmente, ele dizia isso. Vigia os sentidos. Mas aí a gente tem que perguntar, quem é que vigia os sentidos, né? Ele diz ali, é o eu. Pelo teu eu, busca conhecer o teu eu. O teu eu é a instância soberana da sua vida. É aquilo que te traz o discernimento do verdadeiro e do falso. Aquela oração dos brahmanes também, né? Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Isso. Mas quem é que nos conduz por esse caminho? É o nosso próprio eu. Esse conceito de eu é muito abstrato, é difícil a gente... Né, os americanos, o idioma inglês, fala de self, né? Que é o si mesmo. Mas, assim, a gente pode entender, dentro do arcabouço teosófico, nós temos aquele quaternário, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o astral e o mental. Faz parte da nossa estrutura, vamos dizer assim, concreta, material. O eu é uma quinta coisa que habita dentro dessa estrutura quaternária. E, por isso, ele como uma quinta coisa, ele é o veículo do Akasha. Então, da mesma forma que o eu está presente em toda essa organização do quaternário, dentro do eu, ele é preenchido pela tríade superior, que é Atman, Buddha e Manas. Então, o eu é a interface do nosso quaternário para essa espiritualidade, para o espírito puro, divino, né? Vamos dizer assim. É interessante mais ou menos é assim. É interessante o que você está falando, porque corrobora-se, vamos dizer, com a escola
filosófica, esotérica, mística que eu pertenço, você já pertenceu também, e acho que continua pertencendo, mesmo não estando presente, está pertencendo. Isso aí é assim. Exatamente, você não pode trilhar esse caminho sozinho para chegar na condição, né? Na condição, você acabou de dizer, eu. O que é eu? Eu é aqui, eu estou vestindo, eu não sei além desse eu, né? E essas outras coisas, você falou quaternário e tal. O que é isso aí, quaternário? Então, a escola, você precisa de um mestre até você descobrir sua própria maestria. Você precisa de um condutor. E o condutor, geralmente, é o que as pessoas escolhem, né? O que caminho trilhar. Pode quebrar cara, pode trilhar um caminho legal, pode ter bons condutores, pode ter maus condutores, mas aí é uma palavrinha que você não precisa de mestre nenhum para aprender, que é o tal do discernimento, né? Eu vou discernir tudo aquilo que me falam e sinto, então é bacana. Você busca ajuda, busca conhecimento, busca se envolver em alguma coisa que possa te dar condição de você abrir sua mente ou mudar seu nível de consciência. Exatamente. Perfeito. É isso? Acabou a entrevista? Não, eu estou pensando no que você está falando, e é o caminho realmente, não tem outra coisa para se fazer nesse mundo, você tem que achar um caminho que seja o seu, é como o Buda diz, cada um caminha na sua própria via. E esse mundo tem via para todo mundo, tem milhares de caminhos para você seguir, né? E ele fala, né, não acredita em nada, vai atrás, vai buscar o teu conhecimento. Exatamente. A própria vivência. Vai, conhece, verifica, né? Enfim, seja um protagonista da sua própria vida, né? Não tem que ser um Maria vai com as outras, que só porque todo mundo diz que aquele é o melhor, você vai junto. Não, vai lá, olha, examina, né? E não precisa julgar nada, né? A gente tem que aprender, muitas vezes também, Grego, assim, a ver as coisas, a observar os fenômenos e suspender o juízo crítico em algumas coisas, porque a gente não tem todas as informações. Perfeito. Então, se a gente se precipita em dizer isso é bom, isso é mal, pode ser temerário. Então, muitas vezes, interessante isso, vamos pensar mais a respeito, né? Não põe um ponto final, põe 3 pontinhos de interrogação para dar continuidade. E assim a gente vai para o resto da vida. Nada Agora... Fico preocupado. Você conhece aquela... Você provavelmente conhece. Os pseudo-sapientes, né? Esses pseudo-sapientes é que não têm humildade de reconhecer que existe uma dúvida naquilo que ele está falando. Não transmitir aquilo como verdade. É verdade própria, né? Não vou fazer mais nada porque o Eduardo falou no Vida Inteligente isso. Pô, o que é isso? Então você não entendeu nada do que foi falado no programa. Exatamente. Né? Você veja, meu amigo, que muitas vezes, numa determinada época da nossa vida, a gente toma uma coisa como verdade e depois a gente questiona aquilo e vê que não era nada daquilo. E também o contrário. Muitas vezes a gente desdenha de certas coisas e depois a gente vai ver que tem ali uma grande verdade. Eu tinha um funcionário, um senhorzinho muito legal, e ele era da Seishonoye, daquela filosofia oriental, né? Seishonoye. E a gente conversava muito, e eu desprezava muito essas religiões japonesas, falava, isso aí é coisa popular, né? Eu gosto das iniciações profundas e tal. Sim. Um dia, muito tempo depois, ele veio a falecer e tal, e um dia, uma amiga me deu de presente um livrinho assim. Aí eu peguei aquilo ali para ler e abri e estava lá escrito assim, ó: a mente que está em profunda ilusão dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real aquilo que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai
a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a todos a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é a perfeição. Olha que profundidade isso, e eu desdenhava. Isso daqui me ajudou tanto, cara, nos momentos de dificuldade, você manter, sabe, buscar o caminho. Então, a gente não pode, assim, pôr ponto final em nada. A gente tem que estar sempre como um aprendiz, revendo e reavaliando as coisas. Eu tenho, isso aí é o Masaharu Taniguchi, né? O mestre. Masaharu Taniguchi, exatamente. Grande. Eu tenho em casa e gosto muito que mudar todos os dias preceitos diários, né? Que eles têm, sabe aquele calendáriozinho que você vai virando a folha? Assim? Eu tenho também, é muito legal. Eu ponho lá na minha fábrica, lá para os funcionários, e falei para eles, olha, todo dia quem chegar primeiro muda a página. Muda, aproveita e sempre tem uma imagem positiva ali, né? Claro, isso é bacana. Tá, vamos dar continuidade. A gente vai interrompendo, é interessante isso, mas é que é muita coisa, né? Tem muito assunto, e como nós não temos nada a seguir aqui, vamos dizer, então vamos batendo um papo. Então, essa... Fala, pode continuar. Não, é que eu me lembrei agora, rapaz, você provavelmente conhece aquela lenda judaica, é uma fábula, né? Que diz que a verdade e a mentira, elas estavam caminhando, né, pela terra, né, num bosque e tal, aí elas se encontraram. Aí a mentira virou para a verdade. Bom dia, dona Verdade, como vai? Tudo bem? Olha que dia lindo. Aí a verdade, né, dona Verdade, realmente o dia está muito bonito mesmo. Bom dia, dona Mentira, realmente o dia está bonito. Aí a mentira falou assim para a verdade: olha, tá um calor danado, e aqui tem esse lago, essa cachoeira, essa piscina maravilhosa. Vamos lá dar um mergulho lá para dar uma refrescada. E a dona Mentira tirou a roupa e já mergulhou e chamou a dona, vem, dona Verdade, que a água tá uma uva, tá bom demais isso aqui. E a dona Verdade falou, ela está falando a verdade. Até agora ele foi desconfiado, tirou a roupa, pôs o pé assim na água, realmente estava uma delícia, aquela aguinha refrescante num dia de calor, e entrou dentro da piscina lá com a dona Mentira, né? Nisso, a Mentira sai de fininho, pega a roupa da Verdade, se veste com ela e pica a mula. Né? Aí a Verdade ficou pelada dentro da água, né? Saiu da água e falou, eu não vou pôr a roupa da mentira, isso eu não faço. E ficou pelada mesmo. E desde esse dia, a humanidade vê a mentira com a roupa da verdade e vai atrás dela e acredita em tudo que é fake news. E a verdade, quando ela se apresenta nua, porque ela não tem nada a esconder, as pessoas ficam escandalizadas e não querem saber. Então, muitas vezes, a verdade, ela não pode ser dita diretamente nua e crua para uma pessoa. Tem que dar uma volta. O Fernando Pessoa, o grande poeta, sim, ele tem um poema dele, né, Eros e Psique, que na introdução ele coloca um trecho do ritual secreto de passagem dos Templários de Portugal. Então, essa frase que ele coloca lá no poema dele, do rito de passagem, diz assim: e assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de aprendiz e as verdades que vos são ensinadas agora no grau de mestre são, ainda que opostas, a mesma verdade. Então, muitas vezes, para o aprendiz, você tem que contar uma historinha e tal. Quando ele amadurece aquilo, ele mesmo o discernimento vai elaborando melhor as coisas e ele vê que
e ele tem ocasião de receber um novo ensinamento, que é o contrário daquilo tudo que ele já aprendeu, mas é um outro aspecto da mesma verdade. Isso na iniciação acontece o tempo todo. Você me lembra agora um assunto que eu já tratei aqui no Vida Inteligente, que é sobre a questão daquelas histórias Ali Babá e os 40 Ladrões, e todas aquelas coisas aparentemente absurdas e que contêm uma verdade incrível por trás daquilo. Aí você precisa saber interpretar, né? Porque é uma forma de passar a verdade de uma maneira velada para quem entende aquilo. Então, e assim continua, principalmente hoje em dia, então ficou mais difícil ainda ter um discernimento legal, por causa disso aí que você acabou de dizer, fake news, essa maquiagem, pegaram as roupas, a mentira tirou um monte de pelado lá de dentro das lagoas, porque tem um monte de gente aí vestido de mentira, né? E achando que está usando a roupa da verdade. Essa que é a grande questão. Então, nós estamos em tempos difíceis, né? Tempos difíceis de poder... Você veja que na maioria das instituições, sejam públicas, sejam privadas, sejam religiosas, e até mesmo as iniciáticas, é aquele negócio, né? O rei está nu. Mas se você falar que a verdade, você vai escandalizar todo mundo e vão te tocar ali na paulada. Então, a gente tem que ter um certo tato, o tato no sentido dos sentidos, né? Mas também no sentido assim coloquial da palavra, de saber adequar a sua fala, o seu discurso, que também é um sentido, para aquilo que o momento é conveniente ou não. A gente tem que desenvolver esse tato mais sutil também, né? Então, é o momento mais adequado, inclusive, para a gente entrar na segunda parte da nossa conversa hoje, que é a lei da polaridade, que é a quarta lei, né? É casado com isso que a gente vem falando. Sim. Entra... Então, bom, aí é que está. Se a gente for falar de verdade, não existe polaridade. A verdade última, ela é aquilo que... a polaridade são aspectos diferentes, como a gente falou naquele rito de passagem, muitas vezes até opostos, de uma mesma coisa. Daí, por exemplo, né, Ramakrishna, que foi aquele grande iluminado da Índia no século XIX, né, os eubiotas até reconhecem ele como a última encarnação do professor Henrique, né, fundador da eubiose. Na verdade, esse conceito de encarnação é muito complexo e as pessoas têm uma percepção muito assim superficial a respeito disso, né? Mesma coisa dizer, a última encarnação do Rudolf Steiner foi Isaac Newton. Ele disse, né? Eu não sei. Mas todas essas coisas são para a gente não pegar isso literalmente. Mas voltando a Ramakrishna, que foi o grande propagador do Advaita Vedanta, que é aquele caminho do não dualidade. A verdade, ela é una. E todo mundo que sai desse mundo de ilusão, de Maia, vai ver isso. A Maia, ela é plural. Ela é antagônica, ela gera polaridade. Mas o espírito é um só. Então, todo mundo que se espiritualiza sai desse mundo de ilusão, de polaridade. Você imagina um pêndulo oscilando como um pêndulo de relógio para os dois lados. Ora ele está no limite direito, ora está no limite... Mas quanto mais você se eleva nesse eixo do pêndulo, menor fica essa oscilação. Até que aquele ponto central da onde ele emana não tem movimento nenhum. É a unidade. Então, todo mundo que se espiritualiza, ele supera a polaridade e vê que os polos opostos são simplesmente manifestações temporárias de uma mesma coisa. Aí entra um grande fato, porque é muito comum a gente ouvir essa palavra Maia, né? O mundo Maia, o mundo de ilusão, né? Maia, que normalmente é traduzido como ilusão, na verdade, a tradução literal dessa palavra sânscrita significa impermanência. Então, quanto mais impermanente,
mais maiávico, mais ilusório, com mais polaridade aquilo manifesta. E quanto mais impermanente, quanto mais eterno, mais se manifesta a verdade única ali. Então, todo mundo, se todas as pessoas atingissem esse estado de espiritualidade, não ia ter essas disputas tão arraigadas, porque ia ver que tudo é um. Não há razão para a gente ficar nessa briga insana e, muitas vezes, partindo para as vias de fato, matando pessoas, só porque discorda da posição da religião, do ideal, da política. Cara, isso é uma insanidade completa, né? Mas o que eu digo para você é que nós estamos convergindo para a mesma coisa sempre. Assim. Você sempre precisa de alguma coisa, de alguma ferramenta que te dê esse caminho. Tudo que a gente está falando aqui ele não é compreensível para todos, né? Você acabou de falar do todo, de somos todos um. Se somos todos um, como? Vamos dizer um leigo aqui. O cara falou que somos todos um. O Zé falou isso aqui. Somos todos um. O que é isso? Você vive num planeta. Aqui a gente vive nessa bola aqui. São 8 bilhões de habitantes. Dentro do planeta, somos todos um. Apesar de sermos 8 bilhões, somos todos um. O cara sabe o que está falando. Não entendi nada, mas ele deve estar sabendo o que está falando. Então, precisa ter um certo nível de consciência, você precisa desenvolver um certo nível de consciência para ter condição de entender isso. E eu vou fazer 74 anos de idade, não é nada, dentro do sempre, nada, nem engatinhando eu estou ainda. Mas eu percebo essa dificuldade, olha que eu estou no meio iniciático aí há mais de meio século, muito mais de meio século. Ainda não existe ainda, a meu ver, a didática correta para levar alguém, vamos dizer, né, que nem o livro do professor Henrique José de Souza, o verdadeiro caminho da iniciação. Esse caminho aí, se fosse bem trilhado, se fosse bem planejado, né? Porque o que acontece? A história, a gente tem a história, mas aí entra o Eduardo, entra o Eustáquio e falou, opa, eu vou modificar isso aqui, porque hoje nós estamos em 2000. Foi escrito em 17 a.C. Então, eu me dou o direito, olha que ousadia, né? De pegar e mexer num negócio que foi bem fundamentado e ter a ousadia de alterá-lo. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando a essência de tudo. Ao meu ver, na minha ignorância, é isso. Eu não posso mexer numa coisa. O que eu tenho que fazer é, pelo contrário, eu tenho que baixar o meu tamanhozinho para chegar naquilo lá e entender o espírito de quem escreveu, a conexão de quem estava escrevendo, entrar em simbiose com ele. E aí sim trazer aquilo dentro de mim e externar da minha maneira, mas não modificar nada daquele ensinamento. Então essa que é a grande questão, né? Cada um de nós quer dar a roupagem que quer, essas coisas todas, então fica difícil. Esse livro do professor é maravilhoso. E é o primeiro... Você sabe que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não gostei. Vez, você falou tudo, tem que reler. Eu achei simplório. Falei, mas só isso? Cara, depois, muitas décadas depois, mais de 40 anos depois, e periodicamente revendo essa leitura, eu vejo a profundidade, a maestria de dizer coisas profundíssimas de uma maneira coloquial que qualquer um entende para a época dele, né, na década de 30, no final da década de 30 do século passado. Então, realmente é um texto de excelente qualidade e qualquer um que estudar esse livro vai ter vai aprender muita coisa útil para a sua própria vida, né? Agora, uma coisa que acontece da lei da polaridade, o ser humano, né, Grego, é um ente sensorial.
Imagina, você me permite fazer um exercício aqui com você, o que você também quiser. com todo mundo que nos assiste, né? Vamos, assim, silenciar o nosso mental um pouquinho e procurar imaginar uma raiz de uma planta, uma raiz poderosa, enterrada no escuro da terra, né? Você sabe que uma árvore, o que ela tem para cima, o que a planta tem para cima visível, ela tem dentro da terra invisível. Aquelas raízes profundas, seja uma cenoura, uma mandioca, uma árvore, aquela raiz profundamente, firmemente mergulhada no escuro da terra, com as suas radículazinhas ali, aquelas pontinhas terminais ali, que por ali ela se nutre, absorvendo água e sais minerais para nutrir toda a planta. Imagina essas raizezinhas absorvendo tudo aquilo que a terra, que a mãe terra nos dá, visível e invisível, né? Os sais minerais, a água, as energias telúricas, para sustentar toda aquela planta aérea que está acima da superfície do solo. A mesma analogia nós podemos fazer com a cabeça humana. Voltamos? Sim, vamos lá, segue. A mesma analogia dessa raiz profunda, mergulhada na terra, no seio da terra, nós podemos fazer com a cabeça humana e com os sentidos, como se fossem aquelas raizezinhas ali, absorvendo luz, sons, imagens, calor, tato, todas essas informações, né, que vêm através dos órgãos dos sentidos para nutrir o nosso ser, o nosso eu, a nossa vida, né, de sentimentos, né, de existência sensorial. Você me permite, eu fiz um desenho, um garrancho aqui, ó. Legal. Tá vendo uma cabeça aqui, mal desenhada? Lá em cima, tá. Aqui em cima temos uma cabeça com os 2 olhos, o nariz e a boca. Isso. Então, para os ocultistas, isso é o símbolo da chave de Puskar, ou Puskara, que é essa lemniscata com um eixo, né? E essa chave lemniscata com um eixo, reproduzida nas 4 direções do espaço, e unidas formam uma rosa cruz, que é o símbolo da rosa cruz. Ou seja, do quaternário da matéria surge essa rosa mística, que é o nosso Cristo interno, né? Brotando e espargindo o seu aroma, vamos dizer assim, para um mundo que é uma vida bem vivida, uma vida de bem, de paz, de coisas justas e belas e perfeitas, né? Então, aqui nós temos os sentidos, né? Que são muitos, são 12, na verdade, não são 5, né? Tem o sentido de temperatura, o sentido de equilíbrio no interior do ouvido interno, né? Nós temos o sentido de vida, de vitalidade, né? Que se manifesta quando você se sente bem ou quando você se sente deprimido, cansado. Então, Rudolf Steiner ele tem um livro muito importante que chama Os 12 Sentidos e os 7 Processos Vitais. Então, o Steiner ele faz uma relação dos 12 sentidos com os 12 signos do zodíaco. E os 7 princípios vitais com os 7 planetas transitando nesse zodíaco. Então, o que acontece no macrocosmos acontece no microcosmos, que somos nós. Então, um desses sentidos que você falou aí é o eu. Mas, para eu reconhecer o meu eu preciso de um outro eu, um outro ser humano, para ter troca, para ter interação. Porque a gente cresce em fraternidade, em contato com os outros seres humanos. Então, é como se fosse assim, o nosso corpo todo é um órgão sensorial, com 12 sentidos, e essa chave de Puskar,
que está na nossa face, é a chave que abre o nosso templo interno, onde reside o vigilante silencioso. O vigilante silencioso é aquela entidade espiritual que está vivendo em você e se reconhecendo no mundo. E ele entra em contato com o mundo através dos órgãos dos sentidos. É o que eu vejo, é o que eu enxergo. Quando eu pego um alimento e ingiro, eu estou colocando para dentro de mim aquilo que os reinos da natureza produziram. Quando eu aperto a mão de alguém, bom dia, meu amigo, eu estou tendo um contato táctil, né, com um outro ser humano. Você, como ser adulto, como um homem adulto, do alto aí dos seus 74 anos, você já sentiu, Grego, assim, um ambiente onde você não é bem visto, onde você não é aceito? Claro que sim, né? Muitas vezes. Quando a gente sente isso, o que você faz? Você se recolhe, fica mais na sua, né? Você recolhe os seus sentidos, vamos dizer assim. Eu não caio fora. E fica mais discreto. Ou então, você vai querer se impor no grito, vai dizer, mas ninguém está te escutando ali, ninguém vai escutar o que você fala. Verdade. Então, muitas vezes você se recolhe, ou você fica bravo e se afasta. Isso. Mas, enfim, no meio social, nós precisamos muito dessa vigilância dos sentidos para ver, sentir, tatear o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, assim, tocar outro ser humano, seja através dos olhos, sabe aquele filme do Avatar? Eles têm lá um jargão que eles falam, eu vejo você, o cumprimento deles é, eu enxergo você. Quer dizer, você não é uma pessoa invisível, você é uma presença, é um outro eu que está diante de mim. E nós somos irmãos em humanidade, o mesmo eu que eu sinto dentro de mim, você sente dentro de você. Então, isso causa uma irmandade. Deveria ser assim, pelo menos. Só que a gente, por não vigiar os nossos sentidos, em vez de enxergar a beleza, a verdade de um outro ser humano, a gente projeta no outro as nossas carências, as nossas insuficiências, os nossos traumas. Está sempre projetando no mundo aquilo que está mal resolvido dentro da gente. Então, o processo de vigilância dos sentidos é quando o eu assume o controle desse aparato sensorial para ter discernimento do que é realidade e do que é ilusão. Aquele psiquiatra, o Jung, Carl Gustav Jung, ele fala que para o ser humano ele usa a expressão individualizar, né? Para ele se tornar um ser humano real e não uma pessoa inconsciente, vamos dizer assim, ele tem 2 grandes trabalhos internos para fazer. O primeiro trabalho é o que ele chama de confronto com a sua sombra. A sua sombra é tudo aquilo que a gente rejeita da gente mesmo. E você não quer olhar para aquilo. E quanto mais você rejeita a sua sombra, mais ela age, toma conta da sua vida e desfaz todos os seus planos. Ou seja, ela acaba te controlando. Sim. Porque você não reconhece, é muito fácil. Então, quando você olha através da autoanálise, dos processos psicoterapêuticos todos, da própria iniciação, você vai confrontar a sua sombra e ver que ela não é sua inimiga, ela precisa justamente da sua atenção, não da sua ignorância, porque a mesma maneira que a gente se sente mal em ser ignorado, o nosso ente psicológico também, que não é perfeitinho, também se sente muito magoado quando o nosso eu não dá atenção para ele, quer ignorar. Tudo que é ignorado cresce e te domina. Então, você olhar para a sua sombra, e como dizem os terapeutas aí, né, você tem que comer a sua sombra. Comer a sua sombra é introjetar e pôr ela dentro de você. E aí ela vai te revelar os grandes tesouros que ela traz. Porque todas as virtudes e os tesouros, o guardião do umbral, que é a sombra, quem guarda é a nossa sombra. E ela só vai te entregar os tesouros quando você olhar e trazer para junto de si e aceitar. E o outro lado
o outro trabalho interno que o Jung fala é o ânimos e o ânima. É o aspecto da polaridade sexual, e até não é em gênero masculino e feminino, mas todo mundo tem uma polaridade masculina e feminina na sua própria alma. Sim. E se a gente não resolve isso com a gente mesmo, o nosso relacionamento com o outro também vai ser um inferno, porque a gente não vai falar a mesma linguagem. Então, para a gente viver aquilo que os terapeutas falam muito, para você ter uma companheira, um companheiro, você não pode fazer isso por necessidade de carência afetiva íntima. Você tem que fazer isso porque você já se completou internamente, você já trabalhou o seu aspecto positivo, negativo, o ânimos e a ânima, na linguagem junguiana, e então, você, quando se relacionar com um companheiro, com uma companheira, você vai complementar, você não precisa, o outro não é uma metade sua. O outro é inteiro e você também é inteiro. Então, isso é muito importante, assim, da gente estar examinando também. O que você está falando, olha só, então, né? Uns falam de transição, fim de ciclo, nova era, era disso, era de aquilo. E nós já somos de uma geração um pouco mais antiga, vamos dizer assim, né? E a gente já presenciou, a gente presenciou muita coisa boa, digamos assim. Então, a gente achava naquele tempo que as coisas estavam evoluindo, né? Era tudo... Existia uma série de coisas, existia ética, existia disciplina, educação, a formação que os nossos pais nos deram. Então, uns defendem que todo fim de ciclo é isso que nós estamos vendo hoje. Então, é interessante, olha só, o que nós estamos conversando aqui, enquanto você está falando, eu estou elucubrando não, eu estou vendo isso tudo e estou dizendo para mim, pô, Eduardo tem toda a razão, está trazendo a público tudo aquilo que todo mundo conhece, todo mundo vê, mas ninguém consegue praticar e ninguém consegue mudar isso. Então, isso deveria ser o efeito contrário. Todo mundo devia ter esse grau de consciência para poder ver isso tudo que você falou, a polaridade, a vigilância dos sentidos, e parece que deu tilt, os axônios com os neurônios lá não se entendem, cada um foi para o seu lado, cortaram-se as ligações e nós estamos num barco sem condutor, entendeu? Então, é isso que eu não consigo entender. Eu temo muito, eu não fico mais muito tempo aqui, estou em contagem regressiva, né, pela lei natural da vida, mas como eu tenho como é que se diz? Uma noção do todo, né? Essa que a gente fala, eu tenho uma noção. Posso dizer que eu sei o que é o todo, porque eu estaria mentindo. Então, eu temo, porque eu tenho ligação com isso aqui. Estando em algum lugar ou não, eu passei por aqui. Deixei um legado aqui. Legado, não estou falando de obra nenhuma. Filhos, família, netos, tudo isso aqui. Eu tenho preocupação. Que mundo eles vão encontrar? Oh, não sei o que, eles estão no processo deles. Cada um vem com a sua filosofia. Cada um vem com a sua filosofia, que eu não estou nem aí. Eu acho que... Então, eu fico desanimado. Eu não devia estar falando isso aqui, mas eu fico desanimado, porque eu não vejo luz. Eu não vejo luz. Não vejo luz. Por mais otimista, eu já fui muito otimista. Hoje eu não sou mais otimista. Mas eu vejo, por algumas ações, por algumas atitudes, que tem gente boa ainda aqui. Tem gente boa nesse todo. Tem gente boa nesse todo. Quero eu que essas pessoas boas dentro desse todo consigam reverter esse jogo que nós estamos tomando de goleada. É isso aí. Olha, Grego, você falou muitas coisas realmente importantes. Toda essa, com certeza absoluta, você deu o melhor de si durante a sua vida e continua dando o melhor de si. E isso é mais do que suficiente. Ninguém vai cobrar de nós algo além daquilo que a gente é capaz de fazer. Porque todos nós somos incrivelmente limitados, cara. A gente não tem noção de nada desse mundo. A gente fala aqui algumas coisas, mas é assim, justamente por causa do nosso
do nosso sentido de realidade, ou seja, não é tão poliana e achando que o mundo é todo colorido, bom, bem, belo, blá, 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 que você vê que tem uma polaridade, tem coisas muito pesadas no mundo. E um homem que vive, né, um ser humano que vive nos dias de hoje, ele está enfrentando muitas dificuldades estruturais da própria sociedade, da vida pessoal, da cultura, da época. Então, assim, a palavra diabo, a palavra diabo, o oposto dela é símbolo. Símbolo e diábolo. Símbolo significa aquilo que reúne. Diábolo, aquilo que divide, que esparrama, que causa polaridade. Então, de dois, ábolo, tudo aquilo que é diabólico é aquilo que divide. E tudo aquilo que é simbólico é aquilo que reúne. Então, um símbolo, ele conta, né, como aquela estrela de Davi, né, o pentagrama, é a imagem de um homem com as pernas e os pés abertos. Reúne todo um universo. É isso aí, exatamente. É isso. É o templo, é a estrutura, uma estrutura universal, é um canône universal. Então, a gente tem que estar verificando que esse mundo de polaridades entre o simbólico e o diabólico, ele causa, eles estão te conduzindo, cada um está te empurrando, um dá um tapa, o outro assopra e faz um carinho, e aí a gente vai indo na vida. O Jung diz que quando a gente equilibra esses dois princípios de polaridade, a sua vida passa a ser sincrônica. Ele que desenvolveu essa palavra, sincronicidade. Sabe assim, quando você está pensando numa coisa, aquilo aparece na sua frente, isso. ou justamente a sorte, né? Essas coincidências significativas da vida, é o estado natural de uma pessoa que está superando essa polaridade e está se conduzindo pela lei, como o Buda orienta a gente a fazer. Então, isso não é para um estalar de dedo, é um processo. Né? Esse, por exemplo, assim, na ciência, eles têm um conceito chamado entropia. A entropia Sim. é uma medida de desorganização de um sistema. Então, todos os sistemas estão desorganizados e estão em processo de desagregação. Todo o universo, a entropia é a coisa mais poderosa do universo. Ela reduz tudo a nada. Seja uma estrela, uma galáxia, uma vida vegetal, uma engenharia do ser humano, um prédio, uma torre, um carro, tudo isso a entropia vai reduzir a nada, vai desagregar tudo e vai levar para o nada. Então, a gente não tem nenhum poder contra a entropia. O máximo que a gente consegue é adiar os efeitos dela. Então, as suas células estão se reproduzindo e tal, e a entropia está agindo lá dentro. Com a idade, começa a vir doença, começa a ter problema disso, daquilo outro. Mas se a gente se cuida, toma um própolizinho, não encharca demais na manguaça e tal, você vai retardando a entropia do seu corpo. Né? E assim a mesma coisa, se você tem uma casa, um automóvel, um objeto, se você faz a manutenção daquilo, você não deixa a entropia transformar a sua vida num caos. Então, Sim. todos os processos de estruturação do mundo, seja da iniciação, seja da ciência, seja da religião ou da vida cotidiana, é uma luta contra a entropia. É você tentando segurar a sua onda para não rodar na enchente. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender, se a gente entender, se a gente estudar, se a gente buscar a racionalidade desses problemas, a gente lida melhor com tudo isso. A verdade é essa. A gente tem, pelo menos... Não é que essas verdades sejam verdades eternas, mas, pelo menos, para o seu imediato agora,
ela vai te dar um alento, vai te ajudar a controlar alguma situação que, de um outro modo, seria um caos. Eu acho que você deu uma boa dica aí para a turma que está nos assistindo agora refletir essa noite, antes de dormir agora, depois do programa. O lado, veja só essa balança importante que o Eduardo falou, simbólico e diabólico. Quem opta por isso é você, meu amigo. Você que vai ser seduzido ou pelo simbólico, ou vai ser seduzido ou pelo diabólico. Aí que você... É que nem aquele cabo de guerra, né, Eduardo? Cabo de guerra. Um empurra daqui, outro empurra de lá. E aí, pronto. É muito importante isso. E eu recomendo, agora que nós estamos nos minutos finais aqui do programa, reler a abertura do programa, as palavras do Buda. Nossa, são de uma riqueza enorme, de verdades. São puras verdades, porque não mandam pelo contrário, não acreditam em nada. Isso é mentira, não acreditar em nada? Claro que não. Acredita naquilo que você vivencia. Não que eu, Eduardo, o Zé falamos aqui. Não, viva a tua verdade, vai experienciar o que foi falado aqui, né? Então, isso é bacana. Eduardo, eu quero te agradecer, foi muito legal a nossa conversa, muito bom. Acho que mais ferramentas aqui para quem quiser usar, né? Está aí à disposição, é de graça, pode pegar e usar. Nós estamos aí. Está aí o crédito do Eduardo aí embaixo, para quem quiser contatá-lo, é uma pessoa muito querida, muito acessível, né? E certamente você vai fazer um bom amigo aí, mesmo que seja apenas pelas redes virtuais. Eduardo, muito obrigado, meu querido. Suas considerações. Eu que agradeço, Guilherme. E só para te consolar, fique você sabendo, e todos os que nos ouvem, que no mundo, atualmente, existem mais de 500 mil organizações trabalhando para implementar uma cultura regenerativa no mundo. Então, não é pouca coisa. É que são anônimos, ninguém fala disso, não tem mídia, mas em todas as cidades, em todos os países, em todas as culturas, existem pessoas trabalhando para implantar esse mundo de harmonia, de verdade, de justiça, para que as futuras gerações possam conviver num ambiente menos agressivo, um ambiente mais acolhedor. Que isso seja uma grande verdade. Sim. É isso aí, Eduardo. Fraterno abraço e um feliz sempre pro irmão. Tchau, até a próxima. Muito legal, né? Muito legal. Muito boa conversa. A gente tem muito para refletir. Eu já vou atrás desse livro do Buda. Sempre é bom. Ele falou do livro do professor, né? O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que está aqui no meu armário. É um dos poucos livros que eu tenho hoje, porque a maioria eu doei para as bibliotecas. Cada vez que você lê, você tem um novo entendimento. Isso é bacana. Não é um livro que é parado no tempo, é um livro atemporal. Eu recomendo, assim como muita coisa que você tem na sua biblioteca, ou você se desfaz disso, ou você relê, porque, com certeza, muito conhecimento que você busca está naquilo que você já leu e não lembra ou não entendeu. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.